meus queridos, a paz do Senhor. Vamos estudar aqui alguns capítulos para tentar explicar algo que na verdade eu nem sei se isso tem como explicar alguém, porque tem gente que tem uma relutância a não abrir a mente para entender o que vem de Deus, né? E o que eu quero dizer com isso? É sobre uma vez salvo, salvo para sempre. Se eu não me engano, eu acho que eu já até coloquei vídeo sobre isso no canal, mas tem diversos canais aí falando sobre isso. Porque a priori, quando a gente escuta assim, uma vez salvo, salvo para sempre, parece uma arrogância. Concordo, parece que a pessoa, quando fala assim, uma vez salvo, salvo para sempre, que a pessoa pode viver absolutamente, fazendo o que bem entender. Eu sou salvo para sempre, né? Que nem quando as pessoas falam assim, quando a gente assiste uns vídeos dizendo assim, para ser salvo só basta crer em Cristo. Pronto. Se você parar por aí, as pessoas, mas eu creio, né? Então, claro, quando a gente crê em Cristo, a gente segue, vai querer entender quais são os mandamentos. Quando você passa a residir na casa de alguém, você primeiro tem que saber as regras do dono dessa casa, para você não desagradá-lo. Concordam? E outra coisa, uma vez salvo, salvo para sempre, sim, óbvio. Mas quando a pessoa é salva, elas fazem as coisas de Deus. É isso que vocês têm que entender. Se elas estão perseverando, é porque Deus, através do Espírito Santo, que está fazendo essa pessoa perseverar. É isso que vocês não entendem, meus amados. Vamos lá, vamos bater aqui. Em João capítulo 10, versículo 26 ao 29, diz: mas vocês não creem em mim, porque não são minhas ovelhas. Está falando das pessoas que não creem em Jesus, porque não são as ovelhas dele. Minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Há uma reciprocidade, tá? Eu lhes dou a vida eterna. Amados, o que é eterno? É eterno. Não preciso explicar nada sobre isso, né? Eterno é eterno. Então ele está afirmando, Cristo está afirmando, eu lhes dou a vida eterna. E elas nunca morrerão. Olha, vocês que creem, eu sei que vocês não fazem isso por mal, eu sei disso. Mas vocês que são taxativos em falar, não, pode perder a salvação. Esse negócio de uma vez salvo, salvo para sempre, é coisa de doutrinas diabólicas, como eu já escutei falarem aí, tá? As pessoas não gostam de ser agredidas, mas elas adoram agredir. Então, elas nunca morrerão. Vocês estão desmentindo Jesus. Vocês estão dizendo, não, Jesus, elas podem morrer sim, tá? Então, ninguém pode arrancá-las de minha mão. Olha só, ninguém, Jesus está afirmando, ninguém pode arrancá-las da mão dele. Não, mas vocês que creem que a pessoa pode perder a salvação, que uma vez salvo, salvo para sempre, isso aí é mentira de Satanás, como eu escuto por aí, vocês estão desmentindo Jesus. Ele afirma que ninguém pode arrancá-las da mão dele. Pois meu Pai as deu a mim. E Ele é mais poderoso que todos. Ele é mais poderoso do que eu, do que vocês que creem que a pessoa pode perder a salvação. Vocês estão entendendo? Tá? Ninguém pode arrancá-las da mão de meu Pai. Então em Romanos capítulo 8. Capítulo 8, versículo, se não me engano, deixa eu baixar aqui. Vou tirar aqui, Capítulo 8, versículo do 5 ao 9 diz o seguinte: porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Vocês têm que entender, tem que se olhar no espelho, refletir, dizer, eu estou inclinado para a carne ou para o Espírito? São vocês que vão entender se vocês são só meros participantes do Espírito ou se vocês realmente são ovelhas, tá? Vocês são guiados pelo Espírito. Isso é o entendimento de cada um. Agora vocês não podem vir aqui e falar, não, esse negócio é doutrina diabólica, uma vez salvo, salvo para sempre. Vocês não podem falar isso. Quer dizer, vocês podem tudo, né? Tudo lhe é permitido, mas nem tudo lhe convém. E continuando aqui, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz.
se vocês estão com um jugo insuportável nas costas, estão naquela luta incessante, onde é a carne que está prevalecendo, é que vocês ainda não são libertos. Ainda. Eu não estou julgando quem é liberto e quem deixa de ser. Mas a palavra nos dá respaldo para isso. Tá? Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Vocês estão inclinados para a carne? Vocês estão escravos da carne? Inclinação, escravidão. Tá bom? Então, continuando. Continuando, porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem, em verdade, o pode ser. Vocês não podem, que vocês estão sujeitos à carne, vocês estão ainda escravos do pecado, vocês não podem não estão sujeitos à lei de Deus. Por enquanto, não. Tá? Portanto, os que estão na carne, no pecado, escravos da carne, não podem agradar a Deus. Nunca vão agradar a Deus, porque vocês não são dele ainda. Tá? Vós, porém, não estáis na carne, os que estão no Espírito, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós, né? Para vocês ficarem afirmando aí que a pessoa pode perder a salvação, que a pessoa, esse negócio de salvo para sempre, é isso que eu falo. Quando eu falo isso, as pessoas falam que eu estou julgando, mas vocês adoram falar que quem crê que uma vez salvo para sempre é doutrina de demônio. Vocês estão entendendo que vocês acusam ou não gostam de ser acusado? Eu estou mostrando a palavra do Senhor. Vocês estão falando então que doutrina de demônio é doutrina de Cristo. Até agora eu só não botei meus achismos, eu só falei o que está escrito aí. Tá? Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, se você não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Tá? Continuando aqui, vamos para 1 João. 1 João, deixa eu baixar aqui mais um pouquinho. 1 João, capítulo 3, versículo 4 ao 10, diz o seguinte. Bom, vamos lá. Diz o seguinte: qualquer que comete pecado também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Cristo, está falando de Jesus. Qualquer que permanece nele não peca. Se vocês permanecem em Cristo, é porque vocês têm o Espírito Santo que os justifica. É o Espírito de Deus que justifica vocês. Porque não há um justo sequer. Aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Se você não caiu, não está caindo, é porque o Espírito de Deus habita em vós. Tá? Qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que peca não ouviu nem conheceu. Tá? Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica justiça é justo, porque o Espírito Santo habita. Tá? Assim como ele é justo. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Olha aí, a escravidão. Está falando da escravidão do pecado. Pecadores todos nós somos, mas nós não vivemos mais no pecado, porque o Espírito de Deus que permanece em nós. Mas nós ainda estamos no corpo pecaminoso, nós estamos no mundo. Você está entendendo? Para isto, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele. Olha, permanece. Então, o que prevalece é o Espírito que nos mantém de pé, amados. Vocês não são mais escravos do pecado. Quem é nascido de Deus é escravo de Cristo. Tá? E não pode pecar, porque é nascido de Deus, porque o Espírito está em nós. Vocês não são mais escravos do pecado. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo, porque nós estamos no mundo. Mas quem prevalece é o Espírito, os salvos. Tá? Qualquer que não pratica a justiça e não ama a seu irmão, não é de Deus. Então vamos continuar aqui. Deixa eu ver se eu parei aqui. Eu acho que é isso mesmo. Vamos dar uma olhadinha aqui, rapidinho, que diz o seguinte. Hebreus capítulo 10, versículo 26. Se continuarmos a pecar deliberadamente, depois de ter recebido o conhecimento da verdade,
já não há sacrifício que cubra esses pecados. Aí vocês podem dizer assim, olha aí, mas está falando deliberadamente. Se a pessoa peca deliberadamente, eu sou salvo, exemplo, dá um exemplo aqui, a grosso modo. Eu sou salvo, uma vez salvo, salvo para sempre. Aí eu penso assim, as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. Deus é amor. Deus nos ama. Deus não quer que a gente viva numa prisão, realmente. Vou adulterar. Vou fornicar. Vocês estão entendendo? Esse aí está pecando deliberadamente. Esse aí é uma ação de quem não é salvo. Repetindo, se continuarmos a pecar deliberadamente, depois de ter recebido o conhecimento da verdade, já não há sacrifício que cubra esses pecados. Tá? Vocês estão vendo aqui, ó, deliberadamente. E quando a gente continua estudando Hebreus, se não me engano, Hebreus 10, 38 e 39, finaliza assim, ó. Mas o justo, prestem atenção, está no mesmo capítulo, tá? Aquele que eu li agora mesmo. Mas o justo viverá pela fé. Está falando do justo. Quem justifica alguém? É o Espírito de Deus que habita nele. Mas o justo viverá pela fé. Se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, presta atenção, nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição. Aqueles que pecam deliberadamente, que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Conservação, amados. Você é daqueles que pecam deliberadamente, porque pensam, uma vez salvo, salvo para sempre, pode fazer o que quiser. Então, quando a gente fala uma vez salvo, salvo para sempre, sim, uma vez salvo, salvo para sempre. Mas quem tem o Espírito de Deus, quem é ovelha e não bode, quem é trigo e não joio, é isso que vocês têm que entender. É isso. Quem é salvo para sempre, não peca deliberadamente. Porque tem o Espírito de Deus, ele não é mais escravo do pecado, ele é escravo agora do Espírito. Tá? Então, terminando aqui, vamos lá. Em Filipenses 2, versículo 13, diz o seguinte: porque Deus é quem opera. Deixa eu colocar aqui. Porque Deus quem opera em vós tanto querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. A sua boa vontade não, é de Deus. Tá? É Deus que opera em vocês o perdoar o próximo. Quando você é salvo, quando você é ovelha, quando você é trigo. É Deus que opera em você quando você peca. Não deliberadamente. Porque a palavra diz que todos nós somos pecadores. Aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. E a verdade não está nele. Mas se você pecou, porque é Deus que opera em vocês tanto querer como efetuar, de que você se arrepender. Pô, pequei, errei, Senhor me perdoe. Mas você não vive escravo do pecado. Você não peca deliberadamente. Vocês estão entendendo, amado? Então, só para finalizar. Uma vez salvo, salvo para sempre? Sim! Mas não com arrogância. Tá? Agora, respeito os irmãos que creem diferente. Porque eu tenho amados irmãos que eu aprendo muito com eles, que pensam diferente, creem diferente. Mas o que isso aí vai poder atrapalhar também, né? Vamos entender isso? Se todos nós cremos em que Jesus Cristo é o Filho unigênito de Deus, que veio ao mundo, tá? Para, através da sua morte na cruz, o seu sangue derramado para libertar todo aquele que nele crê e seguir os seus mandamentos, será salvo. É isso que importa. Tá? Eu só queria deixar só esse breve entendimento para a gente entender um pouquinho. Tá? Mas eu amo os irmãos que creem diferente. Não deixem de ser salvos em Cristo. Né? Fique com Deus. Na verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador.
Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz. E chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas. E as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. E entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tem outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz. E haverá um rebanho e um pastor. Por isto o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para a dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai.